Nós estamos na aula 7. É a segunda aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Esse conflito que ele vai envolver as maiores potências do mundo naquele momento. Um conflito cruel. Um conflito que nós vamos ver hoje, que ele se dá em 3 etapas. A guerra de movimento, a trincheira e depois, no final, novamente, a Segunda Guerra de Movimento. Vocês vão ver também que os países envolvidos, ali nós temos 2 blocos, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, vão reunir países de início que eles estão em disputa comercial, política e armamentista. A guerra vai se desenrolando. Outros países vão começar a adentrar nessa aliança. Alguns países que faziam parte de uma aliança vão sair e vão fazer parte de outra aliança. A Rússia, que até então entra na Primeira Guerra Mundial, nós vamos ver que, posteriormente, ela vai se retirar devido à Revolução Socialista Russa. Então, vocês precisam entender direitinho qual é esse contexto que nós estamos trabalhando. Na tela para vocês, aula de número 7. Que nós estamos vendo aí, ó. Eu passei para vocês o episódio 2, o segredo da Primeira Guerra Mundial. Interessantíssimo vocês verem esse episódio 2. Inclusive, nesse episódio 2 já fala sobre o aparecimento de Hitler lá e como vai surgir Hitler, fruto dessa Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial aí, nós vamos ver os blocos de países, as principais fases, o fim do conflito e a paz dos vencedores. E as habilidades para a aula de hoje. A gente vai aí, ó. Percebam vocês que nós temos aí esse esquema aí para vocês entenderem melhor. Esse esquema aí que para vocês compreenderem o que foi o estopim da guerra. O estopim foi a morte de Francisco Ferdinando, certo? Nós vamos ver aqui a primeira fase da guerra. A primeira guerra que vai ser a guerra de movimento, o deslocamento. 1914 a 1918 se deu a Primeira Guerra Mundial. O motivo da guerra aqui também, a corrida armamentista, o imperialismo de conquista da África e da Ásia, as disputas territoriais internas dentro da Europa e o nacionalismo. Aqui coloca a bandeira do Brasil só para a gente entender, mas o Brasil neste momento ainda não tem nada a ver com esse motivo do início da guerra. A guerra, nós temos a segunda fase dela, que vai ser a guerra de trincheiras. Nessa guerra de trincheiras nós temos um período de equilíbrio. É neste momento também que nós vamos ver a Rússia saindo da guerra. A Alemanha sendo derrotada. Aí chegamos ao final da guerra. Chegamos ao final da guerra e quem vai entrar junto com a Entente, que a Entente era a Inglaterra, a Rússia e a França, quem vai entrar como aliado vai ser os Estados Unidos, aqui, ó, nessa terceira fase, já no finalzinho da guerra. A Alemanha, a Tríplice Aliança era Alemanha, Austrália e Itália. Só que a Itália também, depois nós vamos ver que ela vai sair da Tríplice Aliança e vai passar para a Tríplice Entente. Tudo isso nós vamos entender hoje na nossa aula. Porque nós precisamos ver que a Primeira Guerra Mundial, também conhecida como essa Grande Guerra, é considerada uma guerra global que começou em 28 de julho de 1914 e vai durar até o finalzinho de 1918, 11 de novembro de 1918. Então, percebam vocês que foi uma guerra que se pensava que ela seria uma guerra rápida, só que foi uma guerra que perdurou por muito mais tempo. Diversas alianças foram formadas ao longo das décadas anteriores e foram invocadas. Assim, dentro de algumas semanas, as grandes potências estavam em guerra através de suas colônias. O conflito logo se espalhou ao redor do planeta. Aqui comigo. Nós estamos vendo aí que tanto a Tríplice Aliança, Império Austro-Húngaro, Alemanha e Itália, quanto a Tríplice Entente,
a Rússia, a Inglaterra e a França, elas possuíam colônias ao redor do mundo, elas possuíam politicamente influência não só na Europa. E aí, esses grupos, essas uniões, elas vão ser convocadas, e por elas serem convocadas, rapidamente se tornou uma guerra mundial. É esse medo que nós temos, a guerra que está acontecendo lá, que a Rússia travou. Porque se nós temos ali a OTAN sendo convocada, pode acontecer também que muitas grandes potências entrem na guerra e nós possamos ter uma terceira guerra mundial. É isso que nós temos que observar o que está acontecendo. Então, a Europa, ela está passando por esse estopim, toda aquela corrida imperialista, aquela corrida armamentista, as disputas territoriais da Alsácia-Lorena e de outras regiões da Europa vão desencadear esse conflito. Conflito esse que precisou só de um estopim. Pá! E esse estopim vai desencadear uma guerra que vai envolver toda a Europa. Detalhe para vocês, os Estados Unidos, eles não entram no início dessa guerra. Eles não vão estar ali no início guerreando nem na Tríplice Entente, nem na Tríplice Aliança. Só que os Estados Unidos vai se tornar, porque a Europa está em beligerância, está em guerra ali, está se destruindo, as indústrias europeias estão se destruindo. Os Estados Unidos vai ser um grande ganhador dessa guerra. Por quê? Porque ele vai ficar aqui no continente americano, assistindo a Europa se destruindo, e fornecendo alimentos, armamentos, fornecendo empréstimo e se tornando, a partir daí, o principal país capitalista. Só que os Estados Unidos viu que os aliados dele, a aliança, a Tríplice Aliança, estava vencendo. E os aliados dele, que era da Tríplice Entente, estava perdendo. Então ele resolve entrar na guerra. Eles vão pegar uma justificativa, olha, meus navios foram atacados aqui, 5 navios foram atacados, então agora eu vou entrar na guerra. Porque ele precisava entrar na guerra, senão corria o risco de os países aliados a ele, que emprestaram aquelas fortunas grandiosas, não ganhassem a guerra. E eles não recebessem um grande calote. Então eles resolvem entrar na Primeira Guerra Mundial. Já no finalzinho, na terceira fase da guerra, eles resolvem entrar. E eles vão fazer a diferença na entrada deles. Vai ser um apoio a mais. E a Alemanha vai sair como grande derrotada. Vamos entender esses blocos de país aí que a gente está falando. Vamos aí na tela para vocês. Entenda esses blocos de país. Ao longo de 4 anos de duração, a Primeira Guerra Mundial, 2 blocos rivais de países se enfrentaram com base nas alianças firmadas. Então, nós temos um primeiro bloco de país, que é da Tríplice Aliança. Lembra lá da Tríplice Aliança, que era formada por quem? A Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. Certo? Quem é que entra em 1914? As 2 últimas que entram em 1914. A Turquia e a Bulgária vão entrar junto com a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália na Entente. Na Tríplice Aliança. Eles vão entrar dentro da Tríplice Aliança. A Itália, que fazia parte da Tríplice Aliança, em 1915, vai pular do barco, vai dizer, não, eu não quero mais estar na Tríplice Aliança, eu vou passar para o outro lado, eu vou para a Tríplice Entente. Então a Itália ela vai sair. Vejam só, gente, não confunda a Primeira Guerra Mundial com a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial lá, a Itália e a Alemanha elas vão estar juntas até o final. Na Primeira Guerra Mundial, não. A Itália ela vai pular em 1915. Do outro lado lá, da Entente, porque a França é colocado... Vem cá comigo, aluno. Professor, por que de um lado se chama aliança e de outro lado vai se chamar Entente? Vocês que já estudaram história da Idade Média, da Idade Moderna, vocês observaram que, historicamente, França e Inglaterra
sempre foram inimigas. Inclusive a Guerra de 100 Anos e outras guerras que vão dar entre a França e a Inglaterra. Lá Napoleão Bonaparte, no século XIX, início do século XIX também, faz o bloqueio continental, etc. e tal. Ok? Então é por isso que eles resolveram pegar esse nome de Entente, porque era o grande entendimento. Tá? Gente, lá, uma palavra francesa, porque os franceses vão escolher esse nome Entente, porque eles estavam travando um acordo de cavalheiros, um acordo de entendimento para poder ser aliado da Inglaterra. Percebam aí? Ele se reconheceu como grande potência. Grandes potências ultramarinas, grandes potências que estão com colônias na África e na Ásia. E eles vão se entender. Outro grande império era o Império Russo, que também vai entrar dentro desse entendimento. Detalhe para vocês. O rei inglês era primo do rei russo, do czar. Vamos colocar assim o nome do rei russo, o czar. Eram primos, só que se você colocar a foto de um do lado do outro, parece irmãos gêmeos. Parece irmãos gêmeos. Na tela para vocês. Então, nós estamos, olha na tela. Então nós temos aí esse período aí, então nós temos aí a França, a Inglaterra e a Rússia, que vão fazer parte desse início da Tríplice Entente. A Bélgica, que iniciou a guerra, ela estava neutra, também vai entrar na Tríplice Entente. A Sérvia e a Itália, a partir de 1915, também vão entrar na Tríplice Entente. Aí lá no finalzinho, um ano faltando para terminar a guerra, nós vamos ter a Grécia, o Japão e os Estados Unidos entrando na Tríplice Entente. Então, ficou aqui a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, a Turquia e a Bulgária para lutar contra eles. Então, é por isso que a gente fala que ganhou proporções mundiais. Porque a Inglaterra e a França tinham colônias na África e na Ásia. Então entrou na África e na Ásia. Saiu da Europa, África e Ásia está aqui, em guerra. Os Estados Unidos dominavam a América. Entrou os Estados Unidos. Até o Brasil vai entrar na parada, olha aí, ó. Até o Brasil, que vai ser o único país da América do Sul a entrar efetivamente no conflito. Ele vai declarar guerra à Alemanha, cooperando. Qual é o papel do Brasil? O Brasil vai cooperar com os ingleses, patrulhou o Atlântico Sul e enviou médicos e aviadores à Europa. Então, o Brasil está participando dessa grande guerra. Se você olhar aqui, ó, o Brasil escrito com Z, naquele momento, os jornais, porque se você pegar, até hoje, se você pegar Brasil aí para fora, todo mundo escreve com Z. As principais fases da guerra. Agora vamos para as fases. Nós tivemos nessa Primeira Guerra Mundial 3 fases. Guerra de movimento, guerra de posições e trincheiras, guerra de movimento e fase final. Como é que se dá essa guerra de movimento? A primeira fase foi a Alemanha muito ofensiva, com um exército muito ofensivo, bem treinado, o exército alemão. Então, eles vão fazer uma guerra de movimento e, rapidamente, eles vão conquistar vários territórios. Vários territórios com várias ofensivas ali para o Oriente, para o Ocidente, eles saindo e conquistando vários territórios. Só que chegou um determinado momento que eles conquistavam território e não poderiam perder esse território. Como assegurar esse território, tanto de ambas as partes que conquistavam o território, e como não deixar o inimigo avançar diante do seu território? Gente, começou a fase mais cruel da guerra. A fase das trincheiras. Vocês conseguem imaginar o que eram as trincheiras? Grandes valas cavadas que interligavam-se umas às outras
E essas trincheiras, elas eram cavadas e as pessoas ali, dentro daqueles buracos, por dias, semanas, meses, era ali que eles dormiam, era ali que eles comiam, era ali que eles faziam suas necessidades fisiológicas. Vocês imaginam a sujeira que eram essas trincheiras? Vocês imaginam o grau de doenças que tinham nessas trincheiras? E a pessoa tendo que ficar dentro de um buraco, porque se ela levantasse a cabeça, corria risco de um atirador de elite estar em prontidão para lhe dar um tiro. Então as pessoas basicamente andavam agachadas dentro dessas trincheiras, andavam como ratos dentro dessas trincheiras. Falar nisso, as trincheiras eram repletas de ratos e todas as doenças que os ratos poderiam trazer. Só que depois, com um tanque de guerra sendo utilizado na guerra, o tanque vai fazer com que mude essa tática de guerra, porque os tanques eles vão passar por cima das trincheiras. Então aí começa novamente uma fase de movimento, a última fase da guerra. E é onde nós vamos ver a Alemanha saindo como grande derrotada deste momento. Na tela? Então vamos entender aqui. Essa guerra de movimento, ela começa em 1914. Os primeiros meses da guerra, a estratégia de movimento das tropas foi amplamente utilizado para tomar posições no fronte. Os alemães se movimentavam rapidamente. E poucas semanas estão menos a 50 quilômetros de Paris. Por sua parte, o general francês Joffre consegue rechaçar o avanço na sangrenta Batalha de Marne. A primeira Batalha de Marne, de 1914. A estratégia da guerra seguia os moldes do século XIX. Um ataque da carga de cavalaria, acompanhada pela infantaria. No entanto, os tempos haviam mudado e não se mostrou eficiente diante da posição defendida por metralhadoras pela cobertura da artilharia. Então, meus queridos, a primeira fase ela vai ser uma fase assim de movimento de rapidez ali, a Alemanha ela avançando. E qual era o objetivo da Alemanha? França. Eu quero logo tomar a França. E isso acontece na Primeira Guerra Mundial, e isso vai acontecer na Segunda Guerra Mundial. Só que os franceses vão resistir. Vão resistir. Quando eles estão próximos de tomar a França, o Joffre lá, esse general francês, o Joffre, ele vai resistir com o seu exército, e nessa sangrenta batalha que nós vamos ter de Marne, lá próximo da França, nós vamos ter milhares de vidas ceifadas, mas eles resistiram ao ataque alemão. Essa é a primeira fase da guerra. Essa guerra de movimento saindo para o Oriente, saindo para o Ocidente e tomando espaço e conquistando espaço. A Alemanha ela vai ser muito rápida neste momento dessa guerra de movimento. Então, eles tentaram utilizar aquela estratégia lá do século XIX, aquela guerra que tinha no século XIX, que não deu certo, eles precisavam mudar de estratégia. Na tela para vocês. Então, essa estratégia aí, ela começou a ser mudada. Entramos, então, nessa segunda fase da guerra, que vai ser a guerra de posição, ou guerra de trincheiras, aquilo que eu falava para vocês ainda agora. O que vai ser essa guerra de trincheiras? A segunda fase da guerra foi marcada pela guerra de trincheiras ou posição. Sem conseguir romper as linhas de defesa inimigas, os beligerantes desejavam conservar a qualquer preço a posição conquistada. Então o que eles fizeram? As trincheiras são, portanto, uma estratégia defensiva inicialmente adotada pelos exércitos alemães. Foi utilizada também pelos aliados. Até hoje, algumas pesquisas
na Europa, eles acham vestígios dessas trincheiras cavadas lá na Primeira Guerra Mundial. A Europa ela ficou parecendo um buraco de tatu. Trincheira sendo cavada por tudo quanto é lado. Cavava-se trincheira de um lado e cavava-se trincheira de outro. Eu aconselho vocês a assistirem um filme chamado Cavalo de Guerra. Note aí, aluno. Cavalo de Guerra. Que vocês vão assistir a história de um cavalo que ele é pego para ir para a guerra. E nós temos as cenas das trincheiras desse filme, que ele retrata a Primeira Guerra Mundial. Então, é uma coisa muito cruel as trincheiras ali. E eles tinham que cavar grandes túneis ali, uma trincheira ligando a outra. Ali eles iriam se proteger. Só que ali ficou uma crueldade muito grande. As pessoas morriam entrincheiradas muito rapidamente. Olha aí na tela para vocês. As trincheiras eram verdadeiros complexos defensivos compostos por túneis e valas. Ali durante meses, milhares de soldados lutavam, comiam, dormiam e se abrigavam dos tiros, é claro. E também faziam suas necessidades fisiológicas. Contudo, estavam expostos aos projéteis da artilharia, armas químicas que eles jogavam dentro desses túneis e dentro das trincheiras, e os ataques aéreos que chegavam, passavam os ataques aéreos. Lembrando que na Primeira Guerra Mundial o avião já vai ser utilizado na Primeira Guerra Mundial. Além dos intempéries de doenças causadas, um ambiente insalubre. A cada 2 semanas, os soldados que ficavam nas trincheiras eram trocados pelos da retaguarda. Então nós temos aí os soldados entrincheirados, olha aí, ó. A Bélgica, até a fronteira da Suíça, alemães e franceses cavavam mais de 800 quilômetros de trincheira. Olha aí, ó. Aqui é uma cena eles cavando a trincheira. Aqui é uma cena eles dentro das trincheiras. Olha aqui, ó, a defesa. Levantou a cabeça aqui, corre o risco de uma bala correr e você perder a vida. Olha a crueldade que era a trincheira. Daí são fotos da época. Vamos cavar a trincheira para fazer a defesa. E aí eles vão cavando e fazendo buracos de proteção. Foi um período mais sangrento da guerra, onde as batalhas duravam semanas ou até meses, com a perda e retomada de posições e um saldo grande de baixas para ambas as partes. Igualmente, não se verificou conquista de posição significativa para os beligerantes. Essa estratégia manteve-se eficaz até a utilização do tanque de guerra pelos ingleses em 1916, quando conseguiram romper a defesa das trincheiras. Então, imagine vocês, entrincheirados. Tem uma cena muito interessante, que é relatada, que soldados entrincheirados, no dia de Natal, fizeram um momento de paz. Um momento de paz para eles poderem se confraternizar. Alemães e franceses se confraternizaram ali, como se não fossem inimigos. Eles queriam dançar, jogar bola. Eles queriam estar confraternizando. Depois, tudo se encerra e cada um volta para suas trincheiras. E voltou a se matarem. É por isso que eu digo, a guerra, entre aspas, a guerra, ela é feita por pessoas que se odeiam, mas não se matam. E por pessoas que não se odeiam e que vão para o campo se matar. São soldados que nem se conhecem, não sabem, muitos não sabiam por que estavam ali. Muitos analfabetos, não sabiam ler e escrever, não deixavam nada escrito para suas famílias. Não sabiam por que estavam ali. Só estavam recebendo ordem de defender a sua nação.
morrer, não se sabia nem o porquê. Terceira fase da guerra, na tela para vocês. A terceira fase da guerra, nós temos a Segunda Guerra de Movimento, a fase final de 1918. Guerra de Movimento. Essa terceira fase é caracterizada pela entrada e a saída de outros países da guerra. A Marinha Alemã utilizava submarinos, afundou o navio de países tidos como neutros. A Alemanha, com esses submarinos alemães, que também é uma novidade para a guerra, tá? Países que se diziam neutros, a Alemanha vai afundar. Ela vai dizer, olha, não quero saber se é neutro ou se não é neutro. Se vier para os portos da França e se vier para os portos da Inglaterra, significa que são navios que estão abastecendo esses países. Então nós iremos afundar. E até navios de passageiro que traziam cargas escondidas foram afundados, alegando que transportavam alimentos e armas para os inimigos. Foi o caso, por exemplo, do navio Lusitânia e Arábia, dos Estados Unidos, e do navio Paraná, do Brasil, que foram bombardeados, que foram afundados. Com a ajuda dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos... tem vocês aqui, os Estados Unidos ele não entra no início da guerra. Só que os Estados Unidos ele tem esses navios dele bombardeados que está impedindo de fazer o comércio com os países que estão aliados aos Estados Unidos, que era da Tríplice Entente. Então os Estados Unidos se vê na necessidade de defender até o seu comércio capitalista, se vê na necessidade de entrar na guerra. Assim mesmo como o Brasil, ele entra na guerra para fazer um pouco da defesa, ajudar na defesa do Atlântico Sul ali, da costa do Atlântico. Então, nós estamos vendo aí os Estados Unidos e o Brasil entrando na guerra, porque também tem seus navios atacados. E é estratégico essa entrada dos Estados Unidos, porque muda o cenário da guerra. A Alemanha ela estava conquistando muito espaço. Na tela para vocês. Vamos entender aí. Com a ajuda dos Estados Unidos, os aliados voltaram a ter iniciativa da guerra. Mesmo assim, o exército ainda enfrentava batalhas duríssimas, onde as baixas de ambos os lados são enormes. A mais célebre talvez seja a segunda... Lembra que nós falamos já da primeira batalha de Marne? A segunda batalha de Marne, aonde os alemães foram expulsos do território francês. Então, os alemães que estavam ali próximos já da capital da França, próximo da França, eles vão ser expulsos desse território, nessa segunda batalha de Marne. Teve a primeira, que já foi sangrenta, a segunda foi mais sangrenta ainda. Outro acontecimento dessa fase foi a saída de quem? Da Rússia. Por que a Rússia saiu da guerra? Nós temos a Revolução de 1917. Com a Revolução de 1917, a Rússia ela assina um tratado com a Alemanha, Tratado de Paz com a Alemanha, 3 de março de 1918. Então a Rússia, ela sai da Primeira Guerra Mundial, porque lá foi derrubado o czar. A burguesia que vai fazer a Revolução Russa, o início da burguesia, depois nós temos a Revolução Bolchevique, que vocês vão entender na aula que o professor Lorismar vai trabalhar com vocês, ela não queria participar dessa guerra mais. Era só prejuízo para a Rússia. Olha aí, ó. A última ofensiva alemã é detida. Segunda Batalha de Marne, março a junho de 1918. Então, aqui nós temos Paris e aqui nós temos a batalha. A Alemanha é expulsa e volta para o seu território após essa batalha. Então, olha os alemães já estavam na porta, batendo na porta de Paris. Paris, abre a porta, preciso entrar. E o conflito chega ao fim. Mas, alunos, vocês estão vendo a disputa imperialista,
a disputa territorial leva à morte de milhares de pessoas. Milhares de covas são cavadas, outros são esquecidos no fronte. Corpos são desaparecidos, corpos foram explodidos, morreram de gases. Ali, gás tóxico foram utilizados na guerra. Morreram de bombardeio, morreram dentro das trincheiras, morreram de ataque aéreo, morreram metralhados. Muitos morreram sem saber por que estavam morrendo. Uma nação, nunca é interessante uma nação entrar em conflito armado. Nunca. É por isso que, dentro da filosofia iluminista, vem aquela defesa de um governo democrático, de um governo republicano, aonde se respeitem o executivo, legislativo e judiciário, que é a divisão de poderes. Quando nós vamos ver assim esses países imperialistas querendo, pela ganância de ter mais, eles colocam as pessoas, pobres soldados, que não sabem por que estão lutando. Não sabem que o interesse que tem lá em cima é interesse comercial, é interesse político, é interesse de disputa territorial, que não fazem parte deles. E essas pessoas, elas são mandadas para o fronte, elas são mandadas para a guerra. E o destino delas é esse daqui. É por isso que as nações, elas tentam criar o sentimento do patriotismo. Vá e morra pela sua pátria. Para a pessoa ter coragem de ir morrer numa guerra. E o final delas é a cova. Como é que você dá esse fim do conflito? O que acontece com a Alemanha? Na tela para vocês. Os militares, com os militares vacilantes e com ampla perda de confiança do Kaiser, da Alemanha, a Alemanha se movia para render. Pessoal, o líder alemão não é chamado de rei, é chamado de Kaiser. Assim mesmo como o líder russo é chamado de czar, tá? Lá na Alemanha era chamado de Kaiser. O príncipe Maximiliano de Baden assumiu o comando de um novo governo como chanceler da Alemanha, para negociar com os aliados. As negociações com o presidente norte-americano Woodrow Wilson começaram imediatamente, com a esperança de que ele oferecesse melhores condições do que os britânicos e franceses. Wilson exigiu uma monarquia constitucional e o controle parlamentar sobre as forças armadas alemãs. Então agora quem iria controlar as forças armadas seria o parlamento alemão. A Alemanha, ela deixava de ser uma monarquia absolutista, o Império Alemão passava a ser uma monarquia constitucional. Nós estávamos assistindo aí, sabe o quê? Sabe o que nós estávamos assistindo aí? Nós estávamos assistindo algo que tinha iniciado lá em 1871, por Bismarck. Nós estávamos assistindo o fim do Segundo Reich, o Segundo Império Alemão, o Império Prussiano. Acabava aí, neste momento, o Segundo Reich, com a Primeira Guerra Mundial. É por isso que o Hitler lá na frente, vocês vão entender porque o Hitler lá na frente vai querer implantar o Terceiro Reich, que vocês vão entender isso. Reich ali, dentro da característica do grande Império Alemão. Tá? Acabava aí o Segundo Reich. A Alemanha se rendia. Na tela para vocês. Então nós temos aqui, ó, não houve resistência quando a social-democracia, o social-democrata Philipp Scheidemann, em 9 de novembro, declarou a Alemanha como uma república. O Kaiser
os reis e outros governantes hereditários foram removidos do poder. Guilherme fugiu para o exílio nos Países Baixos. A Alemanha Imperial estava morta. Era o fim do Segundo Reich. Uma nova Alemanha nascia. Agora uma Alemanha republicana. A República de Weimar. Olha lá onde foi assinado o tratado. No dia 11 de novembro de 2018, é assinado o Armistício de Copenhague entre os aliados e a Alemanha. Dentro do vagão restaurante, na floresta de Copenhague, na França, com o objetivo de encerrar a hostilidade da frente ocidental da Primeira Guerra Mundial. Engraçado, depois o Hitler vai pegar um vagão assim, vai fazer uma cena dessa daqui com o vagão, depois na assinatura, quando ele começa a ofensiva alemã na Segunda Guerra Mundial. E aí a Alemanha estava se rendendo completamente. Os principais signatários foram o Marechal Ferdinando Foch, comandante-chefe das forças da Tríplice Entente, e Matthias Eisenberg, representante alemão. Então, nós temos aqui a Tríplice Entente e a Alemanha assinando. Naquele dia, Foch enviou uma mensagem por telégrafo para todos os comandantes. As hostilidades cessaram em toda a frente no dia 11 de novembro, às 11 horas, no horário da França. Acabava, então, aqui o que nós conhecemos como a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, gente, ela tirou 9 milhões de soldados. A vida de 9 milhões de soldados. Mais de 21 milhões de feridos. 9 milhões de pessoas. É como pegasse aqui. No estado de Rondônia tem quase 2 milhões de pessoas aí. Meu Deus do céu, muita gente. Indiretamente, morreram vítimas da guerra perto de 10 milhões de civis. Percebam vocês, gente. Morre-se numa guerra muito mais civis do que soldados. É por isso que a guerra é cruel. Os dois países mais afetados foram a Alemanha e a França. Cada um enviou para o campo de batalha cerca de 80% de sua população do sexo masculino, com idade entre 15 a 49 anos. 80% da população foram para o campo de batalha. Foram guerrear numa guerra que eles não sabiam por que estavam lá. Depois do armistício, foi assinado o Tratado de Paz de Versalhes, celebrado em 1919, no qual a Alemanha derrotada era obrigada a reduzir suas tropas pela metade, pagar pesada indenização aos países vencedores, ceder tropas de suas colônias e devolver Alsácia-Lorena para a França. Infelizmente esse tratado, que é o Tratado de Paz dos Vencedores, ele não vai surtir grande efeito. Por quê? Porque esse Tratado de Versalhes, para os vencedores, a Alemanha foi a grande responsável pela ocorrência da guerra. Deste modo, o Tratado de Versalhes aplicou duras penas aos alemães que tiveram que entregar à França a região da Alsácia-Lorena e outros territórios para belgas, dinamarqueses, poloneses. Além disso, suas colônias foram divididas em diversos países. Entregar material bélico e de transporte aos países vencedores. Pagar uma enorme indenização em dinheiro aos países vencedores, cerca de 30 bilhões de dólares. Reduzir o poderio de seu exército, no máximo 100 mil soldados, e ficar proibido de possuir aviação militar. A Alemanha reclamou que tinha assinado um armistício sob falsos pretextos, já que havia acreditado que a paz era uma paz sem vencedores, como havia sugerido o então presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. Os anos se passaram e o ódio ao tratado e aos seus autores estabeleceram um ressentimento latente da Alemanha. 2 décadas depois, esse sentimento estaria entre as causas da Segunda Guerra Mundial. Então,
Primeira Guerra Mundial termina. O tratado é assinado. Só que o Tratado de Versalhes não foi vantajoso para a Alemanha. E a Alemanha nunca aceitou o Tratado de Versalhes. Com isso, nós vamos ter um motivo lá na frente para a Segunda Guerra Mundial. Daqui a pouquinho eu volto com vocês para fazermos a revisão e atividade. Até lá.